O outro texto que nós acabamos de ler, né, no livro de 1 Samuel 17, 18, é que Eliabe, ele tinha raiva de Davi. E por isso, quando ele olhava para ele, a primeira coisa que vinha no seu coração era raiva, era ódio, porque ele tomou para ele aquilo que ele pensava que era dele. Duas passagens que falam sobre Eliabe. Porém, isso aqui tem muito assunto, não dá para mim falar, aprofundar, mas nós vamos ter outro tempo para aprofundar bastante isso, mas isso tem muito assunto. Nós vamos observar 2 versículos. Já Davi, a Bíblia fala vários e vários capítulos e versículos sobre Davi. Ou seja, quem faz coisas erradas, a Bíblia, ela fala pouco. Mas aqueles que acreditam em Deus, que confiam em Deus, têm uma história totalmente diferente daquele que busca fazer a sua própria vontade. É interessante que quanto mais, guarda isso no teu coração, nós temos tempo, quanto mais perto da nossa vitória, as dificuldades, elas começam a aumentar. Quanto mais perto da nossa vitória, parece incrível, você está orando, e de repente na outra semana, parece que aquilo que você estava orando, parece que a luta ela começa a aumentar. Os desafios eles começam a vir com mais força contra a nossa vida. E nós muitas vezes não entendemos. E a primeira coisa que nós falamos é: poxa, Senhor, parece que quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, né? Como diz o ditado popular. Mas por quê? Porque ainda não entendeu que a tua bênção está bem pertinho. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: a tua bênção está bem pertinho. Por isso essas lutas estão aumentando sobre a sua vida. Não desiste. Continua, querido. Continua avançando. Nós vamos entender que o contexto, ele vem falando para mim e para você, do verso 31 ao verso 32, de 1 Samuel capítulo 17, que Davi ele foi chamado até a presença do rei. Davi ele foi chamado, e eu acredito que Davi naquela alegria, poxa, o meu irmão me desprezou, o meu irmão não acreditou em mim, agora o rei ele vai acreditar em mim, o rei ele vai me dar uma oportunidade. E nós vamos observar que ele chega todo feliz, cheio de força, cheio de vigor. E olha só o que é que ele diz no verso 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai. Aliás, perdão, 31 mesmo, Paulo. 31 e 32. Isso. 31 e 32. E ouvindo as palavras de Davi, que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. 33. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Nós vamos observar que Davi estava tão feliz para ter a sua vitória, para conseguir derrotar esse gigante, e de repente, sabe aquele momento que você sabe que vai conseguir,
que você vai ter êxito naquilo que Deus falou ao teu coração, e chega aquela pessoa de repente e te dá aquele banho de água fria, e começa a falar: você não vai conseguir. Primeiro foi o seu irmão, agora a palavra do rei, dizendo que ele não iria conseguir. É interessante que Davi tinha tudo para desistir. Naquele momento ele podia olhar para Deus e dizer: Pai, Deus, eu tentei, o Senhor é testemunha que eu tentei mudar, que eu tentei vencer aquele gigante, porém não deixaram eu lutar contra esse gigante. Sabe o que é que Deus falou comigo hoje à tarde? Ele falava no meu coração e dizia: tem muita gente hoje aqui que tem tudo para desistir, que já fez muita coisa, que já tentou, já orou, já chorou, fez campanha, tem tudo para desistir. Ele falava ao meu coração. Davi tinha tudo para desistir. Mas é interessante que Davi, apesar de ter tudo para desistir, estamos quase terminando, segura aí, querido, segura aí que nós estamos quase terminando, 15 minutos nós terminamos essa palavra. Em vez de Davi desistir, a palavra diz que a partir do versículo 34 ao versículo de número 37, parece que a vontade dele de vencer foi aumentar, pois ele sabia que ele iria derrubar aquele gigante. Sabe, quando você está decidido, quando você está convicto de algo, quando você sabe que foi Deus que falou, quando você sabe que foi Deus que te mostrou, quando você sabe que foi Deus que te revelou, e você pegou aquela palavra naquele culto, naquela reunião, naquela célula, e de repente você guardou, como o rei Davi falou: Senhor, a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Sabe, querido, Davi, ele guardou a palavra de Deus no coração dele. Ele tinha a convicção do que ele queria. Ele tinha a convicção da onde ele queria chegar. Queridos, quando nós temos essa convicção do que nós queremos, quando nós temos a convicção de onde nós queremos chegar, de quem é o nosso Deus, do que Ele tem feito por nós, nada pode nos segurar, nada pode nos abalar, nada pode nos fazer desistir. O rei dizia: Davi, não, você não vai conseguir. E Davi começa a argumentar com o rei: olha, rei Davi, rei Saul, quando eu era mais jovem, sabe o que foi que aconteceu comigo? Veio um leão, e esse leão, ele tentou matar as minhas ovelhas, e eu fui atrás desse leão, e eu peguei a ovelha desse leão, eu salvei essa ovelha desse leão. Mas ainda aconteceu outra coisa: veio um urso também para pegar as minhas ovelhas, mas eu não abandonei as minhas ovelhas. Eu fui até o encontro daquele urso e eu tirei a ovelha da garra daquele urso, e eu venci. Mas sabe por que ele venceu? Olha só o que é que a palavra diz para mim e para você aqui, no versículo de número 17, versículo de número 37, olha só, 37,
Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará também deste filisteu. Então disse Saul: vai, o Senhor seja contigo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Nós vamos entender, queridos, algo muito importante, que a vitória de Davi, quando ele teve vitória contra o leão, quando ele teve vitória contra o urso, ele é humilde em dizer para o rei Saul: eu só venci o leão, eu só venci o urso, porque o Senhor me livrou, porque Deus me deu força, porque Deus era comigo. Sabe o que eu entendo sobre o urso e sobre o leão? Deus falava comigo, Deus ele falava no meu coração, que nós temos que aprender, que nós devemos dar glória a Deus pelas pequenas vitórias. Pelas pequenas vitórias, por quê? Porque eu tenho que dar glória a Deus pelas pequenas coisas, pelas pequenas vitórias, queridos. Se nós não dermos glória a Deus pelas pequenas coisas, pelas pequenas vitórias, como é que nós iremos dar glória a Deus quando Ele nos der uma grande vitória? Deus falava: as pequenas vitórias que Deus tem nos dado, elas servem de preparação para as grandes vitórias que Deus irá nos dar. Eu acho que você não entendeu. Você não entendeu. As pequenas vitórias que Deus nos dá, elas servem de preparação para as grandes vitórias que Deus irá nos dar. Cheire andará lá. Deus está te preparando, querido. Aleluia. Ele está te preparando para grandes vitórias. Comece a agradecer hoje nas pequenas coisas. Comece a agradecer hoje nas pequenas vitórias. Comece a agradecer a Deus hoje pelo que Ele tem feito por você. Porque quando você tiver uma grande vitória, você não vai sentir dificuldade de reconhecer: eu venci, mas não foi na força do meu braço. Não foi na força do meu braço, foi na força do braço do Senhor, porque a minha vitória vem dele. Eu sozinho não consigo, eu sozinho não sou capaz de vencer. Nós vamos entender, já estamos terminando. A palavra diz para mim e para você, é interessante que quando Davi ele vai ao encontro do gigante, antes de ir ao encontro, o rei Saul ele oferece a sua armadura para o rei Davi. 10 minutos nós já estamos terminando. Ele oferece. Só o que é que acontece? Quando Davi ele veste a armadura de Saul, o que é que acontece? A armadura ela fica muito grande em Davi. E Davi ele podia muito bem se orgulhar e dizer: poxa, eu estou com a armadura do rei, eu estou com a espada do rei. Ele podia se mostrar para todo mundo, porque era um privilégio naquela época. Porém, Davi humildemente tirou a armadura do rei e disse: Senhor, meu rei, eu não vou lutar com a sua armadura. Em outras palavras, Saul diz: com que você vai lutar? Davi então respondeu:
a palavra diz que Davi, ele pega uma funda e ele pega consigo também 5 pedras lisas. 5 pedras. Por quê, queridos? Ele não pegou apenas uma pedra. Porque eu tenho aprendido que na nossa vida, guarda no teu coração isso, você não precisa ter só o plano A. Você precisa ter o plano A. Se o plano A não der certo, vai para o plano B, vai para o plano C, vai para o plano D, e assim sucessivamente. Tem pessoas que querem lutar com as mesmas armas o tempo todo, só que não entendem. Cada luta é uma luta diferente. Davi tinha a convicção que iria derrubar e matar o gigante, e sabia que não era a força do seu braço que iria vencer. E o texto, ele vem nos dizendo que Davi vai ao encontro do gigante e diz: olha, tu nos afrontastes, eu vou contra ti, porém com a força do Deus de Israel. E a palavra de Deus diz que ele consegue matar aquele gigante. Olha para quem está do teu lado e diga assim: se Davi conseguiu matar aquele gigante, você também conseguirá vencer esse gigante. Não, acho que ele não entendeu, não. Diz para ele de novo: se Davi conseguiu vencer esse gigante, você também conseguirá vencer esse gigante. Aleluia! Glória a Deus. Por quê? Porque o Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele não mudará. Fica de pé, querido, nessa noite. É hoje, é agora que o Senhor nos chama para derrubar os gigantes que têm aparecido na tua vida, no teu caminho. Fecha teus olhos, e comece a apresentar o Senhor agora nessa noite. Qual tem sido o gigante que tem aparecido na tua vida? Qual é o gigante que tem te afrontado? Nós não estamos aqui para cumprir apenas uma liturgia, apenas uma palavra. Não, não, não. A palavra de Deus é forte, ela é viva, ela é eficaz e ela tem poder para destruir os tronos de Satanás e derrubar todo e qualquer gigante. Assim você creia, assim você não duvide. E pode ser hoje, pode ser agora. Talvez esse gigante esteja na tua casa, esteja na tua família. Não se disperse nesse momento, não converse com ninguém. É você e Deus, é você e Deus. Interceda, os diáconos intercedam nesse momento. Isso é um momento de luta espiritual, não é momento de distração. Interceda pela vitória do seu irmão nesse momento, para que esse gigante venha cair. Pai, os teus filhos olham para ti nesse momento, Pai, e apresentam o gigante. Muitos, ó Pai, com o gigante na família, e vem, Pai, o gigante destruindo as famílias, ó Pai. Muitos, Senhor, com gigantes no relacionamento, Pai, e vem, Senhor, o gigante, ó Pai, destruindo os relacionamentos, ó Pai, nas finanças, ó Pai, destruindo aquilo que conquistaram, ó Pai. Pai, nessa noite, Pai, nós fazemos como Davi, com a fé que Davi teve em Ti. Ele tinha certeza, ele tinha a convicção que o Senhor iria dar vitória, mas não era no braço de Davi, porque ele sabia, se fosse no braço dele, ele iria perder. Nessa
nessa noite nós também, Senhor, reconhecemos, não é no nosso braço, não é na nossa força que o gigante vai cair, mas é na força do teu poder. Que nesta noite os gigantes caiam por terra em nome de Jesus. Na tua casa, que esse gigante caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Nos teus relacionamentos, esse gigante que se levantou para destruir o teu relacionamento, que caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Esse gigante que se levantou para destruir as tuas finanças, que está atuando de uma forma ilegal, que nessa noite esse gigante caia por terra nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus. Oh, comece a celebrar a sua vitória, querido. Comece a celebrar a sua vitória. Comece a dizer: Senhor, obrigado. Eu creio, eu agarro, eu confio em Ti. Eu guardo essa vitória nessa noite no meu coração, Senhor, na minha vida, ó Pai. Derrote o gigante do medo. O gigante do medo, ele cai por terra nessa noite, em nome de Jesus. Aquilo que te paralisava, pela tua consciência, pelo teu reconhecimento de onde você está paralisado, nessa noite, o gigante do medo cai por terra em nome de Jesus. Oh, Xeviandarai, Oriandarabalá, Soriandarabalai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel, Senhor. Obrigado, Pai, porque nessa noite o gigante cai por terra. Eu recebo, nós recebemos a Tua vitória nas nossas vidas, com gratidão, com amor, com confiança, com convicção, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.